Chamar então esse cara aqui, que vai bater um papo com a gente hoje, que é o Gustavo Torquato, um cara aí que eu admiro bastante, que está na área, que tem uma história muito bacana aí de transição de carreira, e que a gente troca bastante ideia durante o dia a dia aí, porque ele acaba que trabalha aí na mesma empresa que eu trabalho na mesma empresa que ele, enfim. Muito obrigado pela sua participação, Torquato. Vamos lá. Agradeço pelo convite e eu vou compartilhar aqui. Apareceu aqui já. Que cara bonito, hein? Vou deixar minha apresentação assim também. Né, cara? Então, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui e poder fazer parte disso, desse projeto do professor Adelson, alguém que eu admiro. E é muito bom escutar ele falar que eu sou um grande profissional, visto que ele e o Guilherme Faro, que inclusive participou ontem, me inspiram muito. A gente tem trocas muito legais, tem conselhos de vida. Então, o networking, se não for o mais essencial, está entre o top 3, assim, das coisas mais essenciais da nossa carreira. E acho que para nossa vida pessoal também. A gente, sempre quando a gente sai de casa e a gente encontra pessoas, a gente tem escolhas. E a gente pode escolher ser gentil, pode escolher ser aberto a escutar, a ouvir, a aprender e assim por diante. Bom, dito isso, vou falar um pouquinho aqui sobre a minha carreira. E vocês vão ver que tem alguns pontos em comum com a carreira do Adelson e do Guilherme, que acho que todos nós viemos de baixo. Então, se tem algum de vocês, eu não conheço todos. Houveram duas pessoas que falaram um pouquinho sobre idade, etc. Nós viemos de baixo e tivemos que lutar, de certa forma, para conseguir o nosso espaço. Então, se isso, de alguma forma, se assemelhar a algum de vocês, que então essa conversa hoje, esse momento sirva para a gente trocar, para a gente poder mostrar formas de chegar lá, sabe? A gente tem tantos problemas e às vezes a gente se limita dentro do que a gente vê e existem, na verdade, diversas oportunidades de carreira, de vida, de conhecimento e assim por diante. Bom, aqui na esquerda, sou eu no Mindsec, que é o maior evento de cibersegurança da América Latina, que eu confesso para vocês, nunca pensei que participaria. Inclusive, o Adelson estava comigo nesse evento. E, sem mais delongas, prazer. Eu sou o Gustavo Torquato e sou profissional de segurança da informação e falando sobre a minha jornada acadêmica. Eu sou cria de Carapicuíba, para ser mais específico, da Coab 2, que é esse lugar que vocês podem ver aí na foto. Não é um lugar nada luxuoso, muito pelo contrário, acho que a gente tem diversos problemas sociais. Estudei em escola pública desde sempre e diversas crenças limitantes existem quando a gente mora em um lugar pobre. Nunca passei fome nem nada do tipo, não posso ser hipócrita, mas também nunca tive facilidades na minha vida. Tive que lutar muito para ter o mínimo de espaço e algo que sempre acho que eu carreguei comigo se eu vou fazer algo, eu vou fazer da melhor forma possível. Quando eu tinha 18 anos, meu sonho era fazer engenharia elétrica, eu não consegui e meus pais não tinham condições nenhuma de pagar, então eu fiz o vestibular da FATEC, que é uma faculdade do estado de São Paulo, que é financiada pelo governo, então a gente faz um vestibular que pode estudar lá de graça. Eu tinha um background de, inclusive como o Adelson falou que trabalhou em outras áreas, eu também trabalhei, eu era eletricista de manutenção de indústria, então nessa época eu vi o pessoal que, não sei se alguém aqui é do âmbito industrial, mas eu via um pessoal que programava CLPs e automatizavam robôs, e para mim aquilo era a coisa mais legal do mundo. Eu achava que eles eram como se fossem Deus dentro de uma fábrica, sabe? Então, dentro das minhas limitações, do que eu consegui, eu acho que o que eu optei por fazer na época foi fazer uma graduação em automação industrial para que eu pudesse ser esse cara que eu criei uma certa admiração no meu período de menor aprendiz. Eu fiz esse curso, me formei, trabalhei na área, e outro ponto que, inclusive, vai ser bem legal da gente discutir é que eu migrei de área. Eu migrei tardiamente, de certa forma. Eu comecei a fazer minha segunda graduação quando eu tinha 24 anos, depois de uma série de questões e pontos que me fizeram migrar para TI. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, quando eu for falar sobre a minha experiência profissional e meu histórico, mas eu, de novo, fiz outra FATEC, inclusive sou muito grato à FATEC, ao governo, de certa forma, por permitir que pessoas como nós, pobres, que talvez não consigam passar numa USP ou numa Unesp, mas que, de certa forma, tenham acesso a ensino gratuito de qualidade. Então, fiz minha segunda FATEC, foi na FATEC Carapicuíba, um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que acabou me levando para trabalhar com segurança da informação, mas isso eu vou explicar e exemplificar um pouco mais para frente. Prosseguindo aqui, falando um pouquinho sobre o meu histórico. Só na esquerda é uma foto da época que eu trabalhava com automação industrial e, inclusive, é bom vocês verem essa foto, porque quando eu for explicar sobre transição, um monte de coisa vai fazer sentido. Mas eu fui menor aprendiz, acho que talvez muitos de nós tenham trabalhado em outras áreas não relativas a TI, estamos migrando agora. Fui aprendiz em eletricista de manutenção, nessa época eu fazia Senai. Como eu comentei, tive uma inspiração para os profissionais que eram programadores de controladores lógicos de indústria e de robôs. Com essa admiração, comecei a fazer minha faculdade na FATEC em 2014, e assim
comecei em 2015 meu estágio em mecatrônica, depois em 2016 eu consegui um outro estágio, que era mais voltado à programação em si. Em 2017 e 2019 fiz meu último ano de estágio em uma outra empresa, e nessa empresa eu fui efetivado. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é que nessa que eu coloquei estágio em mecatrônica, eu acabei sendo efetivado em 2018, e com essa minha efetivação, eu tive a oportunidade de propriamente atuar na área e ver como é. Então, aqui, na verdade, tem uma grande barra na minha vida onde separa até onde eu fui em automação industrial e o que me fez migrar para TI. E talvez seja o que muitos de vocês perseguem ou almejam atualmente. Pontos que me fizeram migrar. Outras áreas, eu não sei se todas, mas a área industrial, pelo menos, no que eu vi, falando sobre experiências pessoais, é uma área onde a sua idade, o quão você viveu dentro da indústria, conta muito. Então, de certa forma, eu sentia que, por mais que você se capacitasse muito, você fosse o melhor no que você fazia, se você não tivesse tempo suficiente trabalhando dentro de uma fábrica, você não seria reconhecido. Isso, de certa forma, me desanimava, porque eu sinto que o controle da minha carreira não está sob meu controle. Terceiros controlam quando eu vou conseguir progredir, quando eu vou conseguir promoção e assim por diante. Outro ponto, eu sofri alguns acidentes quando eu trabalhava nas plataformas da Petrobras. Ali na foto da esquerda, se vocês derem uma olhadinha, eu estava na plataforma P69. Então, eu sofri 2 acidentes, inclusive um eu sofri quando eu estava em alto mar na plataforma. E, assim, foi um trauma muito grande para mim. E um terceiro ponto, é até um ponto que eu conversei com o Adelson recentemente, eu sentia que a minha carreira não iria progredir em termos financeiros. Então, a gente estava conversando esse dia que eu prefiro ser um júnior que, por exemplo, ganhe 5 mil, do que ser um sênior que ganhe 6. Porque se você é um sênior que ganha 6, você está no topo da sua carreira ou no topo da área onde você está, por exemplo. Já se você é um júnior de 5 mil, as oportunidades de crescimento são muito maiores. Então, visto tudo isso que eu citei, e eu, na época, amava programar. Então, inclusive, o meu curso de análise e desenvolvimento de sistemas foi por causa disso, porque eu amava programar. Coloquei tudo isso em pauta e decidi migrar para TI. Justamente para ter mais controle da minha carreira. Eu tinha diversos amigos que trabalham na área. Eu não tive oportunidades como a que vocês estão tendo de ter um profissional um profissional que é reconhecido pelo mercado, um profissional que está atuando para me guiar. Então, sintam-se privilegiados. Mas eu tive algumas formas de pesquisa e acabei ponderando tudo isso para migrar para TI. Aí um ponto que talvez vocês pensem eu vou migrar para TI e vou ter que dar uns passos para trás. Sim, teremos que dar uns passos para trás. Eu tive que dar passos para trás. Só que, não sei se vocês já ouviram aquele ditado que às vezes a gente dá um passo para trás para dar 3 para frente, ou 2 e assim por diante. Foi o meu caso. Eu tinha muito claro na minha mente o meu objetivo, o que eu precisava fazer. Então, sim, dei um passo para trás, eu era pleno na área de automação. Dei um passo para trás, voltei a ser estagiário em TI, voltei muito o meu salário. E nessa época foi um período bem complicado assim na minha vida. Em termos financeiros, eu tive depressão e diversas coisas. Mas, enfim, eu só queria demonstrar tudo isso para mostrar aqui para vocês que, obviamente, quando a gente for migrar de área, dá medo, é difícil. Obviamente, a gente tem que ponderar a nossa vida, nossas condições financeiras, nossa condição social e etc. A gente não pode fazer loucuras. Mas eu fui ousado, de certa forma, e deu certo. E eu acho que, de novo, ponderando a sua situação, o mundo é dos ousados, assim. E se vocês estão aqui, estão dispostos a migrar de área, eu tenho certeza que lá na frente vocês vão colher bons frutos. E só continuando aqui, em 2022 eu fui efetivado na Logicalis, que é onde eu conheci o Guilherme Faro, o Adelson, e sou analista de segurança da informação. Falando agora sobre as minhas certificações. Ontem, alguém comentou sobre o início de carreira e o quão difícil é, já que para você ser júnior, ou para você conseguir a sua primeira vaga, diversas exigências são feitas. E sim, trabalhar com TI eu acho que é muito recompensador. Vocês vão ver isso em diversas formas, qualidade de vida, um maior controle sobre a sua carreira e assim por diante. Mas uma coisa é fato, o começo é difícil. A gente vai ser recompensado por isso. Eu acredito muito que TI é uma das áreas que mais recompensa o seu esforço. Se você for alguém que se esforçar e estudar, se dispor a evoluir, os frutos os frutos virão. Você em algum momento vai colher os frutos disso. E eu passei por isso. Inclusive, passei por isso muito recentemente. Então, em 2021, quando eu estava na minha época de estágio, eu fui obrigado a fazer isso, que talvez vocês vão ter que fazer agora. Então, por um período, eu me dediquei muito. E se vocês verem aqui na direita, em um ano, eu tirei 5 certificações. Eu tirei 2 da Fortinet, de Network Security Expert. Tirei uma da Netscope, que é uma fabricante de SASE, que é uma tecnologia de proteção de acesso a aplicativos, acesso a servidores e assim por diante. Tirei a de vendas, tirei a de um especialista de segurança da Netscope.
Depois eu migrei para trabalhar com Microsoft, inclusive alguém falou de Azure ontem, e a gente talvez, eu vou conversar com a Adelson, a gente possa estudar formas de trazer algum conteúdo voltado a Azure para vocês. Mas eu tirei a Z900, que é a de nível fundamental, e como vocês podem ver, em 2021 eu acabei expandindo um pouco o meu conhecimento em diversos segmentos. Isso me garantiu o conhecimento básico para que eu pudesse ser efetivado e começar a atuar. Depois de atuação e com a maturidade de projetos, de implementações, de troubleshootings, vivência na área, contato com profissionais, em 2023 eu consegui tirar a ESC 400 da Microsoft, que é a de proteção de informações. Então, todo aquele controle que a gente fala de vazamento de informações por empresas, como eles armazenam nossos dados, por quanto tempo e assim por diante, a Microsoft dispõe de ferramentas para apoiar empresas nisso, e essa certificação é voltada para administração dessas soluções e implementação das mesmas. E com essa certificação, em 2023, eu consegui o título de Microsoft Certified Trainer. Então, eu sou um instrutor certificado da Microsoft, posso dar treinamentos oficiais, como se eu fosse um profissional da Microsoft. Só um ponto aqui, se vocês observarem, eu tive que fazer um esforço no começo da minha carreira, e eu sigo fazendo esforços. Em 2023, eu tirei 2 certificações, e esse ano eu estou planejando tirar mais 3. Então, ontem mesmo, o Gui falou, o Adelson falou, de novo, é uma área muito recompensadora. Eu acho que qualquer campo de TI é muito recompensador, nossos esforços são recompensados, mas a gente tem que se dedicar de certa forma. E eu não digo sobre você não ter lazer, ou sobre você deixar de viver momentos com a sua família, e assim por diante, porque eu não faço isso, eu garanto que o Adelson tem momentos de lazer, só que eu acho que é do quão você está disposto a se dedicar um pouquinho, sabe? Porque pequenos avanços do dia a dia geram grandes resultados a longo prazo. Então, às vezes, é coisinha de, 10 minutinhos aqui, quero tirar essa certificação. 10 minutinhos por dia que eu vou ver um vídeo no YouTube. Talvez você ache que 10 minutos não faz tanta diferença. Mas quando você olha 10 minutos por dia dentro de um prazo de 5 meses, é muito conhecimento agregado. Então, acho que dá para manter um equilíbrio, sabe? E crescer e, de certa forma, continuar sendo feliz, vivendo. Como alguém falou ontem, de tomar uma cervejinha e assim por diante. Eu acabei adiantando um pouco, mas eu fiz um slide só para falar dos motivos que eu migrei, tá? Amor por programação, eu não sei se vocês têm, e na verdade vocês nem precisam ter se vocês forem trabalhar com infraestrutura de redes ou assim por diante. Só foi um fator motivador para mim, porque na época eu programava controladores industriais e eu gostaria, na época, de continuar programando. Então eu comecei a vir para a área de TI. Eu prezava muito pela qualidade de vida. Como eu falei, eu sofri 2 acidentes e eu vi acidentes, os meus, graças a Deus, foram leve para moderado, mas eu vi pessoas sofrendo acidentes graves. Então eu comecei nessa época a pensar muito sobre o que eu quero para mim, o que seria do meu futuro, se vale a pena arriscar ficar em ambientes hostis para ganhar dinheiro, sabe? Então, eu via que com TI eu conseguiria ter uma melhora na minha qualidade de vida. Possibilidades de ganho. Como eu falei, eu prefiro estar num lugar onde eu sou júnior e estou ganhando X, do que estar num lugar onde eu sou sênior e estou ganhando 1,2x. Visto que, se eu sendo júnior, as possibilidades de crescimento na carreira são muito maiores do que eu sendo sênior ou estar no lugar onde eu já sou a pessoa que ganha mais. E um dos fatores que, para mim, foram primordiais, talvez o principal fator, foi eu sentir que eu estou no controle do meu desenvolvimento. É comum que vocês vejam na área de tecnologia um jovem de 19, 20 anos com um cargo muito alto ou ganhando salários exorbitantes. Mas, se você for olhar o background, ele gastou muito tempo no seu desenvolvimento, ele gastou muito tempo aprendendo coisas. Obviamente, tem pessoas que são fora da curva, mas qualquer pessoa bem-sucedida na área de TI, você vai ver que ela se desempenhou, sabe? Então, eu sinto, atualmente, que o meu desenvolvimento depende muito mais de mim do que de terceiros. E é algo que me dá um prazer. Saber que se eu me esforçar mais, eu consigo, talvez, empregos melhores. Acho que até ontem também o Adelson falou que, na época que ele estava iniciando, ele se esforçou para conseguir o CCNA, ele tirou o título, em coisa de 2 dias ele conseguiu um emprego. Então, de verdade, o sentimento de que você está no controle do seu desenvolvimento é muito alto nessa carreira. E, para mim, isso faz todo sentido. E, por fim, falando sobre algumas dicas que para mim foram muito cruciais para dar certo no começo, né? E agora, eu ainda estou no começo da minha carreira. Como vocês viram, eu tenho 2 anos de efetivo. Tenho muito a trilhar. Mas coisas que fizeram dar certo. A importância do agora. Isso daqui eu trouxe porque ontem 2 participantes comentaram que tem 40 e eu acho que outro tem 50 anos. Então, eles têm mais vivência do que nós. Isso aí, 48 anos o Muniz e 50 o Claudecir. Show. Então, e ontem eles comentaram sobre isso e eu levo muito esse mantra do agora, porque o que já passou a gente não tem controle. E o amanhã também não. Então, o único período de tempo que a gente tem controle é o agora. Então, se você está disposto a migrar, se você está sendo ousado o suficiente para migrar, vamos aproveitar o agora. Como eu falei,
10 minutos por dia, às vezes, eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes temos coisas para fazer, e você não tem que deixar de fazer as coisas que te dão prazer, mas pequenas atitudes isoladas geram grandes resultados. Outro ponto que eu gostaria de falar para quem está começando, aprenda o máximo que você puder. Por mais que você diga, meu objetivo é infraestrutura. Se você tiver a oportunidade de aprender sobre redes, sobre nuvem, sobre software, aprenda. Ainda mais para quem for trabalhar com segurança. Isso faz muita diferença, porque dificilmente, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de uma tecnologia isolada. E ontem mesmo o Faro comentou que é uma área um pouco ingrata, porque segurança, a gente, infelizmente, vai ter que saber um pouco de tudo. Então, sempre que tiver a oportunidade de aprendizado, por mais que seja algo que não te interesse, não é o seu objetivo de carreira, se proponha a aprender pelo menos o básico, para você saber o que é. Isso vai fazer muita diferença. Terceira dica, falando sobre networking, que eu falo sobre a diferença de ouvir e escutar. Escutar está relacionado ao nosso sentido, a gente nasce com o dom de escutar, mas eu acho que ouvir é diferente. Ouvir é a capacidade de estar conversando com qualquer pessoa, sendo da sua área ou não, e absorver coisas boas dessas conversas. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém, e ninguém precisa ser melhor do que ninguém para a gente ser alguém. Então, por mais que a pessoa não tenha relação nenhuma com você, seja de outra área, assim por diante, eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de aprender algo novo. E a quarta dica, essa daqui eu falo com um pouco de parcimônia, porque eu acho que o mundo é feito dos ousados, de quem se arrisca. Mas, de novo, devidas às proporções. Obviamente, a gente que tem família, tem casa, e assim por diante, a gente tem que ter cautela, isso é super natural, super certo. Só que na medida do possível, quando você tiver um desafio, uma oportunidade que faça sentido para você, eu acho que a gente deve se arriscar. E por último, e eu acho que um dos mais importantes, tenham paciência também, principalmente nesse começo. É difícil, às vezes a gente vai penar, vai se candidatar em diversas vagas e não vai ser chamado, mas assim, se você tiver perseverança, manter seus estudos, e assim por diante, a oportunidade vai aparecer. Inclusive, para o pessoal que comentou que é mais vivido, etc., eu acredito que vocês têm muitas qualidades que nós, mais novos, não temos. Inclusive, capacidade de gerenciamento, vocês são mais determinados. Se vocês estão dispostos a migrar de área, vocês têm muito bem mapeado o porquê vocês estão fazendo isso. Então, acho que o mercado é para todo mundo e para todos aqueles que perseverarem, que tiverem paciência e se dedicarem. E acho que, de forma geral, o que eu tinha preparado de apresentação era isso. Estou disposto a ouvir perguntas, a gente conversar agora. E só no finalzinho, eu gostaria de compartilhar meu LinkedIn com vocês. Eu vou colar aqui no chat. E como eu falei do networking, seria legal que a gente mantivesse contato, inclusive para talvez coisas que estão por vir e que a gente pode compartilhar com vocês. Obrigado, pessoal. Boa, Gustavão. O Torquato, como a gente chama, né? Cara, muito bom. Obrigado por compartilhar, cara, essa linda história aí, né? Aquilo. Eu sempre falo a realidade para as turmas, para os alunos, tá? A vida não é fácil, ela não vai ser fácil. Você tem que se tornar mais forte, criar casca, tá bom? De história triste, o mundo tá cheio. Muito, assim. Então, quando o pessoal começa a contar história triste, eu não consigo estudar por isso, eu não tenho tempo, aquilo. Eu falo, olha, o dia tem 24 horas para 24 horas para todo mundo, né? O que você tem feito com essas 24 horas? Você tem dormido 12 horas? Tem dormido 10? 8? Na época que eu fui tirar a certificação da Cisco CCNA de peso, eu dormia 3, 4 horas por noite. Era para sempre? Eu sabia que não, mas eu tenho que me sacrificar durante um período. Não é que depois as coisas fiquem mais fáceis, mas você criou mais casca, você está mais forte, está mais resiliente, entendeu? Você conhece pessoas, você mostra para o mercado com uma certificação de peso que você entende do que você está falando, né? Pelo menos no primeiro contato ali, no nosso mundo é muito assim. Quando eu olho no LinkedIn, você vê lá o cara é um CCNP, o CCIE Security, que é falando as certificações de peso da Cisco, o cara é um NSE 7, 8, da Fortinet, ou o cara tem um CISP, cara, uma certificação da IS Square, né, muito almejada. Eu estudo para essa certificação, né, não sei ainda quando vou fazer a prova, mas tem também o CISM, que eu também estou estudando. Então, são caminhos a ser trilhados, né. Então, agradeço aí a tua participação. Tem uma pergunta do Marcos Muniz, né, onde você tirou essas certificações? Aí, onde você quer saber se ele fez algum curso, Muniz? Ou, né, propriamente onde que ele fez a prova? Seria isso? Se quiser... sim. Aonde foi... Boa noite a todos. Aonde foi esse curso preparatório para fazer a prova, né? Dessas certificações da Microsoft? Certo. A Microsoft, diferente de muitas fabricantes, né, ela tem um acervo gratuito para que a gente estude. E esse acervo gratuito é mais do que suficiente para ser aprovado, tá? Eu, para SC400, só usei o que a Microsoft disponibiliza de forma gratuita e tive sucesso. Eu vou mandar o link aqui e lá vocês vão ter o acervo, todas as certificações da Microsoft, eles criam as trilhas lá. Um ponto é que esse material gratuito da Microsoft é através de leitura só.
são textos longos. Se você tem mais facilidade com outro tipo de didática, talvez você possa pegar um curso na Udemy. Se você tiver familiaridade com o inglês, que na nossa área eu acho que faz muita diferença, há muito material no YouTube de graça para essas certificações. O maior empecilho vai ser a língua mesmo. Inclusive, sobre o CCNA, eu tô com um link de um curso de CCNA muito bom no YouTube, que diversos amigos meus utilizaram para passar na prova, de forma gratuita. O viés aqui é em inglês. Mas, assim, de novo, grande parte das certificações você consegue aprender de graça. E aí isso vai diretamente de encontro ao que eu falei da gente estar mais no controle do nosso próprio desenvolvimento. É aquilo, não é que a área de tecnologia é fácil, não estou romantizando a área de infra, de segurança, é uma área bem punk, assim, bem pesada, é hard mesmo, difícil, tá? Dia a dia, seja você trabalhando para atender clientes externos ou internos, verdade que você vai ter diversos problemas, mas aí você vai criando a resiliência, né? Então, obtendo experiência, participando de projetos, aprendendo a lidar com pessoas, com cliente. Então, soft skills, como o próprio Torquato falou ontem, né? É bem importante para esse ambiente, ser resiliente, saber conversar com as pessoas, saber ouvir as opiniões, tá?